Segura aí e vamos embora. Nós precisamos... A intenção hoje é essa aqui, ó. Falar da obra do Espírito Santo. Semana que vem nós vamos falar do batismo do Espírito Santo. Eu vou entrar hoje aqui. Hoje eu vou pegar já isso aqui, o dia de Pentecostes. Tá? Mas eu quero pegar o gancho de algo muito importante. Tá tudo ok? Tá ok. Tá? Tá ficando? Então tá, vamos orar? Olha, irmão Fernando, olha por nós. Deus Santo, Pai, querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, Senhor Pai. Te agradecemos por ter nos trazido aqui, Senhor, para aprender mais de Ti, conhecer mais de Ti, Senhor Pai querido. Oh, Deus Santo e poderoso, cubra-nos, Senhor Pai querido, nos dê entendimento, ensine-nos, Senhor Pai querido, que o Teu Espírito Santo venha nos ministrar, Senhor. Amém. Venha abrir os nossos ouvidos, Senhor Pai querido, espirituais, para que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor Pai querido. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor. Encha-nos, Senhor Pai, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, Senhor. Nos capacite, Senhor, para aprendermos de Ti, Senhor. Para estarmos atentos em cada palavra, em cada momento, em cada detalhe, Senhor, da Tua palavra, Senhor, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai, queremos estar sempre diante de Ti, Senhor. Nos anelar a Ti, Senhor, constantemente, Senhor. Então encha-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo cada vez mais. Ferva, Senhor, o nosso sangue, Senhor, Pai querido e Pai amado. Oh, Senhor, como no primeiro amor que nós tivemos, Senhor, diante de Ti, Senhor, Pai, que nós venhamos ser revestidos, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, nós vamos, a obra do Espírito Santo na criação, antes do dilúvio, no Antigo Testamento, em João Batista, em Cristo, o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos estar falando sobre tudo isso aqui, em relação ao crente, mas todo esse conteúdo vai ser passado hoje. Mas eu quero gastar aqui 10 minutos de passar um resumo, porque o resumo do culto de ontem que nós ministramos tem tudo a ver com a palavra de hoje. Inclusive, eu não tinha visto o conteúdo de hoje. Na verdade, eu tinha lido e estudado a apostila inteira, mas hoje eu vi que o conteúdo praticamente é o mesmo da aula de hoje. Então eu quero que você entenda uma coisa importante. A importância de nós sermos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu coloco ES, Espírito Santo, não tem isso como desrespeito, é isso como uma praticidade. Tá? Irmãos, presta atenção, você que estava ontem, se recicle. Você já ouviu isso ontem, mas você que não estava ontem, deixa isso ser cravado dentro de você. A nossa grande preocupação é o seguinte: qual a diferença entre nós e o ímpio? A nossa única diferença entre nós e o ímpio é que o Espírito Santo habita em nós. Nós vamos falar sobre isso, sobre o selo do Espírito Santo. O que é o selo do Espírito Santo? Vamos falar bastante sobre isso hoje. Então, já que o Espírito Santo está em nós, a gente precisa entender esse Espírito Santo, conhecer esse Espírito Santo, ter um relacionamento com esse Espírito Santo. Muitos têm o Espírito Santo como se fosse uma bateria Duracell. Não é? Então, olha, eu estou fortalecido, a bateria está boa, daqui a pouco a bateria está fraca e eu estou fraco. Mas e o Espírito Santo? Hoje o Espírito Santo está fraco, porque a bateria acabou. Então, o Espírito Santo é uma fonte inesgotável dentro da gente. E nós precisamos, assim como tem um carro movido a álcool, movido a gasolina, um caminhão movido a diesel, o crente ele é movido pelo Espírito Santo. E existem na Bíblia pessoas, vamos começar o seguinte, nós vamos começar pela ordem. 1 Pedro 2,9, quando eu falar o próximo, já vai para o Rafael, tá? Quando eu falar o próximo, já vai para o Pedro. 1 Pedro 2,9, bom, vamos colocar aqui os
os versículos aqui. 1 Pedro 2,9. E nós vamos em 2 Pedro 1, 20 e 21. 1 Pedro 2,9. Falamos na semana passada que o Espírito Santo ele vinha no Velho Testamento sobre determinadas pessoas, determinadas situações. O Espírito Santo não estava sobre toda a criatura. Falamos isso na semana passada. Inclusive tem um texto que nós vamos ler já em Ageu 2, versículo 5, onde o Espírito Santo está no meio das pessoas. Então, praticamente no Velho Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre reis, sobre sacerdotes, sobre profetas e sobre juízes. Praticamente esses 4 grupos de pessoas, o Espírito Santo vinha no Velho Testamento. Ou outro grupo, outra pessoa que Deus queria em um momento específico, mas Velho Testamento, o Espírito Santo vinha em momentos específicos, horas específicas, pessoas específicas, para objetivos específicos, por algum espaço de tempo. O Espírito Santo não morava dentro das pessoas. Rafael, prepara Ageu 2,5 para mim aí. Ageu é fácil, você acha Mateus e volta 2. Então, reis, sacerdotes, profetas e juízes. Então, por que nós vamos ler 1 Pedro 2,9? Porque esse texto que o irmão Fernando vai ler diz que nós somos sacerdócio real. Diz que nós somos povo de propriedade exclusiva. Você não tem 2 donos do Senhor. Lê por gentileza. Mas vós sois a geração eleita, Você vai lá, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso. Rafael, prepara Ageu 2,5. Acha Mateus e volta 2. E o irmão, vai em 2 Pedro, já está em 1 Pedro, vai em 2 Pedro 1, 20 a 21. Então aqui diz que nós somos. Então isso aqui é o Velho Testamento. Esse aqui somos nós. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ou seja, se antes estava sobre essas pessoas, hoje nós temos o direito adquirido pela cruz de Cristo. Nós fomos, vamos falar muito sobre isso, selados pelo Espírito Santo. Então você pega uma carta, você hoje não se escreve muito, mas você pega uma carta, você vai na caixa do correio, você não sela a carta chega no destino? Não. Então você vai lá, pega o selo, coloca na carta, a carta chega. O selo dá destino, o selo, antigamente os reis tinham aquele anel, que eles colocavam aquela cola vermelha, não é? E colocava ali, então o selo dava a autoridade, o selo dava o destino, nós somos selados pelo Espírito Santo. Vamos falar sobre isso hoje. E 2 Pedro 1, 20 a 21 fala que Deus, ele se revelava, que nenhum versículo, eu gosto desse texto, nenhum versículo é de particular elucidação. Então a pessoa fala assim, olha, esse versículo só eu que tenho a revelação. Não existe isso. E diz que a revelação da palavra veio por profetas movidos, é isso que eu quero dizer hoje, movidos pelo Espírito Santo de Deus. 2 Pedro 1, 20 a 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha só, e os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, em algumas traduções diz, falaram movidos, tem alguém que tem essa tradução? Aqui. Movidos pelo Espírito Santo. Isso é muito, gente, eu quero que isso hoje fique cravado no seu interior.
Isso é uma chave que precisa ser virada na tua vida. Isso é uma chave. Quando você se coloca numa posição de ser movido pelo Espírito Santo, o mundo espiritual gira. Gira. E nós estamos precisando viver o mundo espiritual girando de novo. Amém? Amém. Então, a porta hoje do presídio aberto é decorrente dessa palavra que eu estou fazendo para vocês hoje. Essa porta renovada. Ontem, da manhã, nós falamos, Deus vai abrir uma porta de emprego no domingo. Já tem gente que arrumou emprego ontem, domingo à tarde, quando voltou do culto. Então, quando você se coloca no mover do Espírito Santo, Deus acha espaço. Então, às vezes, não tem espaço, não tem diferença nenhuma entre nós, que temos o Espírito Santo, e o ímpio. A gente está estressado como ele, nós estamos cansados como eles. Irmãos, nós não somos melhores, nós não somos super crentes. Amém? Mas existe uma fonte de Deus dentro de nós. Existe um sopro de Deus dentro de nós. E a gente não pode negligenciar isso. É isso que eu quero dizer para vocês. A gente não pode negligenciar isso. Eu quero passar sentimento para vocês. Amém? Nós vamos bater a apostila está lá. Você pode ler na sua casa. Nós vamos bater a apostila, nós vamos para o conteúdo. E tudo que eu estou falando é o sentimento do conteúdo. O Espírito Santo no Velho Testamento. A G 2.5 fala que o Espírito Santo estava no meio de nós. Vamos lá, Rafael. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temas. O Espírito Santo habita no meio de vós. Então, no Velho Testamento, o Espírito Santo, lembra que eu falei, eu desenhei esse bonequinho? O Espírito Santo não estava dentro das pessoas. O Espírito Santo estava no meio. Hoje o Espírito Santo está dentro de nós. Essa é a diferença. Então, as pessoas do Velho Testamento não viveram o que nós estamos vivendo. Isso é muito importante você entender. Tá? E, Pedro, abra Apocalipse 1, 5 e 6. E o próximo é a senhora aqui. Vamos para Juízes 13, 25. Vou colocar a ordem aqui. Apocalipse 1, 5 e 6. Depois nós vamos a Juízes 13, 25. Depois nós vamos a 1 Samuel 16, 13. Por que eu falei 1 Samuel e não 1 Samuel, hein, gente? Fala pra mim. Vamos lá, é só aí, hein? Gente, tem gente, pastor na televisão, errando isso. Tá? 1 Samuel. Primeiro. Tá? Então a gente sempre tem que ficar ligado nisso. Lógico que você não vai ficar igual aqueles professores de português chato que fica corrigindo as pessoas em público, né? Mas você guarda para você. O que acontece? Velho Testamento é livro. Novo Testamento é epístola. Livro é homenzinho. Epístola é mulherzinho. A epístola é o livro. Então, o primeiro livro de Samuel. Vamos encurtar? 1 Samuel. Primeiro livro das crônicas. Segundo livro das crônicas. Vamos encurtar? 1 Crônicas. Primeiro livro de Reis. Segundo livro de Reis. Vamos encurtar? 1 Reis. Segundo Reis. Normalmente a gente fala 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Então a gente... mas isso é importante? Olha, irmãos, não é importante para você aprender certo. Você está sentado na carteira para aprender. Amém? Mas desde que você não se sinta o mais teólogo dos outros. Então você aprende, quando você tiver a tua chance de falar, você fala certo. Mas se tiver alguém falando errado, você não vai ficar corrigindo as pessoas. Tá? 1 Samuel 16, 13. E você vai ver que você escorrega rapidinho, viu? Isso é fácil errar. Atos 19, 11. Êxodo 31, 1 a 3. Nós vamos ver Números 11, 16. É isso aí, eu quero todos esses versículos. Por que eu quero todos esses versículos? Primeiro, nós vamos falar Apocalipse 1, 5 e 6. O Pedro vai ler. Esse texto fala que nós somos reis e sacerdotes.
em Cristo. Lê para mim, Apocalipse 1, 5 e 6, por favor. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então ele nos constitui reis e sacerdotes. Então nós falamos que 1 Pedro, o Senhor nos fez sacerdócio real, nação santa. Apocalipse, reis e sacerdotes. Então, diante do mundo espiritual, as patentes, vamos chamar assim, no mundo espiritual, que no Velho Testamento se tinha para que o Espírito Santo agisse, nós temos. Mas a maior, entre aspas, patente que nós temos, qual é? Nós somos filhos. Amém? Então, eu quero que nós vamos estudar agora aqui algo muito interessante. Nós vamos falar sobre algumas pessoas. A primeira pessoa que nós vamos falar vai ser sobre Sansão. A segunda pessoa que nós vamos falar vai ser sobre Davi. A terceira pessoa que nós vamos falar vai ser sobre Paulo. Depois nós vamos falar sobre Bezalel. São pessoas que foram usadas por Deus no Velho Testamento, pelo Espírito Santo no Velho Testamento. E depois nós vamos falar sobre Moisés. Quer dizer, encorajava. Quer dizer, estimulava. Quer dizer, causava reação. Então vamos lá, incitava. Incitar. Tá. Não sei se a tua tradução vai dizer isso. Lê, por favor, por gentileza. Lê o 23, né? 25, né? Lê o 24, que é quando ele nasce. Depois teve esta mulher um filho, que chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Lê de novo quando essa parte que fala do incitava. E o Espírito do Senhor o começou a impelir. Impelir. Aí. Alguém tem a tradução que fala incitava? Instigava? Alguém leu aí? Bom, é isso aí. O Espírito do Senhor instigava Sansão. O Espírito do Senhor estimulava Sansão. O Espírito do Senhor encorajava Sansão. O próximo já prepara 1 Samuel, tá? O Espírito do Senhor causava reação na vida de Sansão. Trocando em miúdos, o Espírito do Senhor, ele dava um empurrão na vida de Sansão. Então, isso que o Espírito do Senhor fazia, ele quer fazer na nossa vida. Amém? Então vamos agora ao que ele fazia com Davi. 1 Samuel 16, 13. Essa cena que está acontecendo. Samuel vai até a casa de Jessé, chama todos os irmãos bonitos, robustos, vão ungir um rei. Só que Deus fala, nenhum desses é o rei. Não tem mais nenhum irmão aqui não? Ah, tem um que está lá cuidando das ovelhas. Chama ele lá. E quando chama, um chifre cheio de azeite é derramado sobre a cabeça de Davi. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Eu não sei se a tua tradução diz isso. Aí o Espírito do Senhor possuiu Davi. Isso é muito legal, porque a gente é acostumado a ver pessoas sendo possuídas por demônios. Mas essa tradução fala que Davi era possuído pelo Espírito de Deus. Vê por gentileza. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Isso aí. Se apossou de Davi.
Então, quando o óleo se apoderou, alguém tem possuiu Davi? Alguém tem alguma outra palavra diferente? O que é a sua? Apoderou. Então, resumindo, quando o óleo caiu, o Espírito Santo tomou conta. Aí que está a chave que a gente precisa aprender nessa matéria. Porque, irmão, você está sentado a aula da FATEM, claro que você vai sair daqui um teólogo, mas você não pode sair daqui um teólogo vazio. O sonho que nós tivemos quando fundamos a FATEM é que você utilizasse a aula no dia seguinte na tua igreja. Esse é o nosso sonho. Por isso nós fundamos. Então, você precisa entender isso. Você, na sua vida, é movido pelo Espírito Santo. Então, você precisa conversar com o Espírito Santo. Você precisa ter uma amizade maior com o Espírito Santo. Você precisa, assim, de repente você passa 1 hora vendo uma pregação no YouTube. Você precisa passar 1 hora conversando com o Espírito Santo e deixando o YouTube de lado. Nós precisamos, meu irmão, chegou aqui a contar. Fica à vontade. Nós precisamos, fica à vontade. Nós precisamos ter mais tempo com o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Eu quero desafiar você a ter mais tempo com o Espírito Santo. Eu quero desafiar você a rasgar teu coração e ter uma conversa séria com o Espírito Santo. Eu quero que você comece a ter mais intimidade com o Espírito Santo. Eu quero que você comece já nessa matéria a ter. Eu quero profetizar isso, colocar isso sobre a tua vida. Amém. Semana que vem você vai ter um testemunho do relacionamento com o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Eu não estou julgando o seu relacionamento com o Espírito Santo. Mas eu preciso melhorar o meu relacionamento com o Espírito Santo. Amém. Quem é que precisa? Amém. Então nós precisamos. Nós temos que tomar cuidado porque a gente está entrando, nós não podemos entrar no laço da religião. Sabe? No laço da religiosidade. Nesse negócio de que, sabe? Não, a gente tem que... hoje, infelizmente, a gente não pode entrar nisso. A gente tem que mirar no Espírito Santo. A gente tem que ter o Espírito Santo como nosso amigo. A gente tem que conversar com ele. Ele está dentro da gente. Ele veio morar dentro da gente. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Atos, o irmão Atos 19:11, nós vamos falar aqui pelas mãos de Paulo. O Senhor fazia coisas extraordinárias. E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo. Olha só, que bênção. Pelas mãos de Paulo, coisas especiais, algumas traduções extraordinárias, era feito pelas mãos de Paulo. Êxodo 31, 1, 2 e 3, nós vamos falar sobre Bezalel. Bezalel, tá no jeito aí? Êxodo 31, 1, 2 e 3, fazendo um favor. Quem era Bezalel? Bezalel, eu sei que talvez você conheça, mas se não conhece, se conhece. Se não conhece, fica conhecendo. Amém, meus irmãos? Então, Bezalel quem era? O Senhor queria construir um tabernáculo. E ele falou, olha, eu quero que vocês tragam ofertas. E as pessoas começaram a trazer ofertas brutas. E Bezalel era aquele que transformava uma oferta, algo bruto, em algo valioso. Era mais ou menos assim, você vai construir sua casa, você vai comprar 2 metros de areia, cimento, pedra, você vai comprar ali 1000 tijolos, mas você não dá para você morar na areia, no cimento. Tem que ter um pedreiro, e vai lá, o engenheiro pedreiro, que vai transformar aquele material numa casa. Então as pessoas traziam as suas ofertas, e Bezalel pegava aquela oferta bruta, e ele transformava em algo precioso para uso no tabernáculo. E a Bíblia diz, eu quero que você preste muita atenção nisso, na atuação do Espírito Santo na vida de Bezalel. O Senhor encheu ele de habilidade, conhecimento e inteligência. Isso é interessante. Em todo artifício
Bezalel, oi, você pode fazer uma lâmpada? Posso. Bezalel, você pode consertar o ar-condicionado? Claro. Bezalel, rasgou a carteira, você pode costurar? Claro, costuro. Bezalel, você pode fazer uma caneta? Faça a caneta. Bezalel fazia tudo. Porque Deus deu a ele habilidade, conhecimento e inteligência em fazer o quê? Em pegar algo bruto e transformar em algo precioso. E isso foi algo dado pelo Espírito Santo. Se você está aí e ainda não caiu a ficha, eu estou aqui batendo Sansão, batendo Davi, batendo Paulo, batendo Bezalel, batendo Moisés. Por quê? Porque eu quero te dizer que o Espírito Santo que movia e instigava Sansão, pode instigar você. Amém? O mesmo Espírito Santo que estava sobre ele, que se apossou de Davi, que pelas mãos de Paulo fazia tudo isso, pela tua mão vai fazer também. Tá? E Bezalel, isso é muito legal. Habilidade, conhecimento e inteligência. Todo artifício. Pode ler, por gentileza. Disse mais Jeová a Moisés: Eis que chamei por nome Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, à inteligência, à ciência e a toda sorte de obras. Olha só. Habilidade, conhecimento e ciência. E inteligência, e na tradução dela, ciência. E é legal no primeiro versículo. Imagine só, diante de um ginásio de futebol, cheio, todos escutando. Eu chamei pelo nome o Rafael. E dei a ele habilidade, conhecimento e inteligência. Não está escrito que foi chamado pelo nome? Sim. Então isso é muito interessante, irmão. E vai fazendo as diferenças, né? Não é qualquer Rafael, é Rafael Filho tal, desse, né? lê de novo, olha que interessante. Legal essa sua observação. Esse que chamei por nome Bezalel. Que Bezalel é, hein? É. Esse que mora perto de casa? Não. Filho de Uri, bom. filho de Ur, da tribo de Judá. Dá o endereço, dá o CEP, dá o localizador do Zap. Amém? Você já levanta todo empoderado. Sou eu, esse cara sou eu. E Moisés, Números 11, 16. Ele era o artista. Ele era uma pessoa que era habilidosa. Deus deu habilidade nas mãos dele. Então, ele tocava nas coisas e aquilo que era lixo virava algo precioso. Entendeu? Aquilo que não era lixo, né? Era uma oferta bruta. Se transformava em algo, um monte de pano, virava fios, virava, sabe? Uma pedra bruta, ele lapidava e fazia a escola sacerdotal. Ele fazia uma coisa muito... Por quê? Porque Deus deu habilidade para ele. Irmãos, às vezes no teu trabalho, você tem uma ocupação desprezível. E alguém colocou você para fazer uma coisa e estão desprezando você. Mas o Espírito Santo está na tua vida. E aquilo que para os outros é desprezível, Deus transforma, através da tua vida, algo desprezível em algo precioso. E vão valorizar, eu quero profetizar sobre a tua vida, vão valorizar o que você está fazendo. Amém. E o que você está fazendo vai se transformar em algo precioso. E eles vão ver que é o Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então isso é ser movido pelo Espírito Santo. Sabe, em nome de Jesus, irmãos, isso está muito vivo dentro de mim. Quem é da igreja em Veta, eu vi isso tudo de novo. Isso foi a pregação de ontem. Assim, esse professor não vai dar aula, não está pregando tudo de novo para a gente. Mas se você olhar a apostila, está tudo ali. Ó. Então nós precisamos viver isso. E o próximo, Números 11, 16. Quem é o próximo? Vamos voltar para cá aqui, né, irmão? Números 11, 16. O irmão chegou agora, eu pulei o irmão. A gente está numa sequência aqui de leitura. Aí quando depois dela vai o Senhor e vai para o ano. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-lhe 70 homens dos anciões de Israel, e quem sabe que são anciões do povo e seus oficiais. Entrarás perante a tenda da congregação e ali se porão contigo. É isso? É isso aí. E repartirei do Espírito que está sobre você e colocarei sobre ele.
Então descerei, aí tem que continuar, porque o 16 só está aqui. Pode continuar. Então eu descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo para que tu sozinho não a leves. Amém? Então Deus ele reparte do seu Espírito conosco. Então isso é muito interessante. Nós temos que entender isso. O Senhor soprou sobre nós o Espírito dele. Gente, você não está sozinho, tem um fôlego de vida dentro de você. Tem uma parte de Deus dentro de você. Tem uma parte de... tá bem. Tem uma parte de Deus dentro de você. E isso precisa fazer diferença. Amém? Precisa fazer diferença. Isso não é que você não tem direito de ficar triste. Isso não é que você não tem direito de sentir medo. Isso não te faz... Não é que você tem que ser um super crente. Não. Mas o medo não pode te dominar. A tristeza não pode te dominar. Você pode sentir tudo isso. Você não pode permitir que o domínio venha sobre a tua vida. Pode apagar? Não, peraí. Tira a foto e põe no grupo. De Moisés eles foram botar com Moisés, não? Moisés repartiu do Espírito. Repartiu do Espírito. Repartiu. Deus repartiu o Espírito Santo que estava sobre ele. Com 70 pessoas. Então isso pode acontecer, né, Afonso? Pode. A gente não acredita muito nisso, né? O Senhor reparte. Agora o que a gente acha que eu não vou repartir, eu vou ficar com menos. Eu vou repartir meu som com ele, vou ficar com menos. Eu não, eu quero a unção, é minha. Mas repartir brota de novo. Se o nosso sangue, você vai lá e doa um sangue, é 4,5 litros de sangue que a gente tem, não é isso mais ou menos? 4,5 litros de sangue no corpo, eu acho que é isso. 7. Hã? 7 litros? Meu Deus, acho que era 4,5 litros. Aumentou. Aí você vai lá e doa 500 ml. Meia hora depois recupera. Não é? Então. Então nós precisamos viver com o nosso amigo Espírito Santo. Segura aí, irmão. Bom, ter o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre ser selado com o Espírito Santo. Ser selado com o Espírito Santo. Na verdade, quando você é selado com o Espírito Santo, nós vamos ver aqui Romanos 8,15, você tem o Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo. Romanos 8,15, o próximo então é você, né? Já deixa no jeito Romanos 8,15, tá? Isso é uma condição que nos faz filhos de Deus. O Senhor faz com seus filhos. Romanos 8, 14 a 16, praticamente é o mesmo texto, mas ali ela mesmo. Nós vamos falar sobre o Abba, Paizinho.
E aí nós vamos falar sobre quando você é selado, propriedade de Deus. Propriedade de Deus. 1 João. Aí o irmão Esteri, vai separando 1 João 3:2. Daqui a pouco o senhor vai. 1 João 3:2. Esse texto fala da sintonia. Esse texto é lindo. Então, nós vamos falar sobre ser selado com o Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Cristo, então o Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo na vida do crente. Tá, tudo dentro da apostila. Tá? É que eu recheei um pouco mais. E o que eu não falar aqui, você dá uma lida na apostila que está lá. Amém? Às vezes eu bater a apostila certinho, eu estou recheando mais e eu quero que você leia a apostila. Combinado? Tudo que eu estou dando está na apostila e algo mais. Página 4 a 6. Não sei se está. Talvez eu tenha pegado do online. Então vamos embora. Romanos 8,15, pode ler? Pega do 14 ao 16, que a gente já resolve os dois. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Aleluia. Nós somos adotados, o qual chamamos Abba Pai. Lê de novo, por favor. Romanos 8,14, só 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Filhos de Deus. O 14 diz, se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu estou falando de ser movido pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito. Se você deixar o Espírito Santo dirigir seu navio, dar o volante para o Espírito Santo, você é filho de Deus. É o que Romanos 8,14 diz. 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estarmos em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, olha só, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então nós não recebemos o espírito de escravidão para que a gente ande temerosos, não é isso? Lê, por favor, escravidão para quê? Temerosos, sem saber. Não recebesse esse espírito. Para outra vez estarmos em temor, Ou seja, o Senhor não nos deu o espírito de escravidão. Deus não nos faz escravos, Ele nos faz filhos. É interessante, eu quero que você entenda uma coisa, que você crave isso como algo que você jamais esqueça. Eu quero que você entenda algo que eu vou te falar hoje, que se eu te encontrar daqui a 10 anos, você vai lembrar. Servo, filho. Servo é pelas coisas que você faz. Filho é o que você é. Então a sua identidade diante de Deus não é por aquilo que você faz. A sua identidade diante de Deus é por aquilo que você é. Está entendendo? Então a minha identidade, o meu ID, a minha identidade, meu RG, minha identidade diante de Deus é ser filho. Mas eu não, eu sou servo, eu também sou. Eu não estou desmerecendo o servo. Mas o servo, ele trabalha, ele faz, ele honra o seu Senhor. E nós fazemos tudo isso. Mas o Senhor nos chama de filhos. E isso é uma identidade. Na minha identidade está o nome do meu pai e da minha mãe. E esse texto de Romanos fala
Ele não nos deu mais espírito de escravidão para que a gente ande em temor, mas Ele nos deu espírito de adoção, na qual clamamos Abba Pai, Paizinho querido. Então, nisso nós somos no Espírito de Deus. Se você permite que o Espírito Santo de Deus dirija a tua vida, lá não tem nesse ambiente não tem solidão. Quem está me entendendo? Nesse ambiente não tem carência, porque você foi adotado por um pai. Então essa falta de paternidade no Brasil, e isso não é a aula de hoje, a gente um dia vai dar uma aula de batalha espiritual, porque a gente vê que a padroeira do Brasil é uma mulher, como se diz por aí. Se fosse padroeira, tinha que ser um homem. Não é padroeira, não é? Se é padroeira, tinha que ser uma madroeira. A padroeira é uma mulher. Esquisito isso. A primeira geração do nosso país, não é? Não é estranho isso? Está errado. A paternidade do país foi dada a uma mulher. Rainha dos... Você acha que a rainha ia se sujeitar a alguma coisa? Então a gente precisa entender o que está rolando. Os portugueses vieram aqui e engravidaram as índias. E a primeira geração do nosso país foi uma geração de filhos de índios órfãos. Uma geração de órfãos. Se tem descendente de índio aqui, tem marca de orfandade na sua família. Tem marca de abandono de pai e de mãe na sua família. Tem algum descendente de índio aqui? Tem? Pode ver que tem pai que abandonou filho, mãe que abandonou filho, e abandona sem dó. Parece que é um... Desculpa, sua família. Mas é muito espiritual, parece que é um cachorro. Parece que é uma coisa assim, não tem amor no coração para abandonar um filho assim. Não se assuste não, é muito espiritual. Hã? É muito espiritual, meu irmão. Questão do filho da mãe, né? Hã? Não, questão de se chamar do filho da mãe. É, filho da mãe. O pai não tem pai. Então falta de paternidade, falta de pai, porque o pai dá destino. O pai segura o filho virado para frente. A mãe segura o filho querendo guardar de novo dentro do útero. Já viu? O pai segura o filho virado para lá. A mãe segura o filho virado, quer guardar de novo. Por quê? Porque o pai, ele empurra, o pai impulsiona, o pai, ele dá destino. O pai, vai filho. Vai filho, você vai sozinho para a escola hoje. A mãe fala assim, não. Ele não tá pronto não. Vai atravessar a rua assim, olha para os dois lados. Deus me livre. Porque a mãe quer trazer para dentro de si de novo. Então a primeira geração do país foi uma geração de órfãos. E o que vai curar a geração de órfãos? Abba Pai, o espírito de adoção, o relacionamento do Espírito Santo. E Deus quer que nessa sala você entenda isso e promova o mover do Espírito Santo na vida das pessoas. Porque só pode dar, eu só posso dar o que eu nunca tive pelo Espírito Santo que me ensina todas as coisas. Eu só posso ser um bom pai se eu não tive um bom pai, se o Espírito Santo me ensina. Eu só posso ser uma mãe ótima se eu não tive uma boa mãe, se o Espírito Santo ele me ensina todas as coisas. Eu só posso dar o que eu nunca tive pelo Espírito de Deus, que me ensina todas as coisas. E aí o que acontece? O irmão, lê 1 João 3,2. 1 João 3,2 vai falar do Espírito com letra minúscula. Eu quero que você imagine um rádio, uma estação de rádio, fora da estação.
Pensa isso na sua cabeça. Porque quando eu leio esse versículo, eu imagino um rádio antigo, eu tenho a mente muito criativa, um rádio antigo fora da estação. Porque esse versículo que ele vai ler diz da sintonia do Espírito com letra minúscula com o Espírito Santo com a letra maiúscula. Olha que coisa linda. Amado, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Continua, por gentileza. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Acho que eu tenho anotado errado. 1 João 3,2. O Espírito testifica. Vê se acha aí. São os filhos de Deus. O Espírito testifica com ele. O Espírito, nós somos filhos de Deus. Vê se alguém acha aí, por favor. Deixa eu achar aí, Pedro. Coloca no Google. Romanos 8,16. Ah, então é 16. Você leu 16? Ou eu não deixei você ler 16? Leu 16. Deu 16. Ela deu. Tá no jeito errado. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém. Desculpa, é isso aí, 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí, de novo, irmãos, aí que está falando da propriedade de Deus. 1 João 3,2, eu que errei. Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós vamos ver Jesus como Ele é. Assim como Ele é, nós o veremos. Isso é filho. Você não vai ver um pai com maquiagem. Você não vai ver um pai superstar. Você vai ver um pai como Ele é. Pai, um dia eu vou te ver como o Senhor é. Então nós, o Espírito Santo está em nós. E a garantia é essa. Nós vamos já começar a entrar no penhor do Espírito já já. Que é a garantia que nós vamos vê-lo como Ele é. Então, ser selado é... Pode apagar? E professor, agora o senhor deu um nó na minha cabeça. Por quê? Sou descendente de... A minha bisavó era Índia. Mas Jesus quebra tudo isso. Deus está te levantando para quebrar isso. Porque a partir de você, eu estou te cortando e já falando mais que assim, perdão. Mas se isso veio até você, com esse conhecimento, vai ser quebrado a partir de você. Então, pela história, eu não sabia que os portugueses têm isso, né? Divorciado. E na minha família tem gente divorciada que há uma febre. Entendeu? O marido que foi embora, que abandonou, e assim. Está acontecendo na nossa família, na minha família. Entendeu? Então, esse conhecimento, você começa a orar por isso. Começa a desfazer isso. Porque Jesus é maior que tudo. Irmãos, presta atenção, Jesus é maior que tudo. Porque às vezes a gente leva Jesus, a gente fala tanto de Jesus, e o mal que a gente pode, o mal que a gente não pode cair, é de falar tanto de Jesus que a gente transforma Jesus em algo simples. Em algo fraco. E aí chega uma pessoa e fala assim, não, porque o Exu Caveira, a pessoa, Deus me livre, Exu Caveira. Não, porque a cobra coral. Cobra coral!
Tem gente que até arrepiou agora. Fala assim, Jesus, está tão o clima do Espírito Santo. Como é que o senhor fala um negócio desse? Nós não podemos menosprezar os desígnios de Satanás. Mas maior é o que está em nós. E o muito estudar e o muito falar de Jesus não faz dele alguém fraco. E não faz dele alguém simples. No que diz respeito ao seu poder. Simples e puro no relacionamento. Mas soberano em relação ao seu poder. Amém? Então isso basta um sopro dele. Ele é maior do que tudo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque o misticismo cria uma fábula de que o inimigo é muito maior. Mas Deus é muito mais soberano sobre o céu, sobre a terra e sobre o inferno. Guarda isso. O diabo vai até onde Deus deixa. Até onde Deus deixa. Deus fala assim, até aqui. Mas daqui você não vai mais. Acabou. E o diabo, o que ele faz? Ele vai. Enfim, olha quanta coisa eu estou fazendo. Feliz da vida. E Deus, e o Senhor, ele é conhecedor de eternidade. A eternidade. O Senhor está aqui, eu falo assim, ó. Chega uma hora que você vai vir para cá e eu te pego. Ele vai. Quando chegou aqui, pum, Deus pegou. Porque o Senhor já sabia que ele ia passar por ele. Porque o Senhor é soberano, amém, irmãos? Amém. Nós não podemos cair no erro de perder a soberania, a onipotência, a onipresença de Deus. Irmão. Isso aí foi o que aconteceu com o Tiago. Mostra-nos o Pai. O Tiago, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus já estava há tanto tempo com eles, diminuíram a divindade. Às vezes um relacionamento cai numa mesmice, e isso que a religião quer fazer com a gente. Virar alguém fraco. E se a gente vai em batalha espiritual, o que fazem esses fracos judeus? Você vai em Neemias, o que fazem esses fracos judeus? E vai sempre minando as forças. É uma raposa de ouro. Então o selo, quando o ser selado, lado para o Espírito Santo, é isso. Quando você tem Jesus, ser selado é ter o Espírito Santo. E ele me libera destino. Nunca se esqueça. É a carta com selo. Uma carta com selo tem um destino liberado. Uma carta com selo mostra autenticidade. Libera destino, mostra autenticidade. Ser selado é ter o Espírito Santo. É o novo dom de escrever em línguas. Mostra o preço pago. Ser selado é ter o Espírito Santo. Libera destino, mostra autenticidade, mostra o preço pago. Então imagine uma carta com selo. Essa carta com selo chega no destino ou não? Chega, tem destino. Sem selo não. Uma carta com selo mostra autenticidade, esse selo de verdade, mostra autenticidade. Uma carta com selo mostra o preço pago? Mostra. O selinho está lá, 50 centavos. É o ser selado pelo Espírito. É isso. Agora, olha, quando tudo isso começou? Quando aceitei Jesus? Sim, na sua totalidade. Mas tudo isso começou, pasmem, isso me fez pensar hoje. Quando você começou a ser evangelizado. E se você pega essa? Você chega para uma pessoa que não tem Jesus, e aí chega uma pessoa que não tem Jesus e fala assim, olha, Jesus te ama.
Um Jesus te ama para nós que somos crentes, ele aproveita pelo outro. Virou um graças a Deus. Eu tudo posso, naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então nós já temos os versículos já engatilhados na nossa mente e virou uma coisa, tudo bem, graças a Deus. Até o ateu fala graças a Deus. Só que, irmãos, lembra quando você não tinha Jesus, lembra? E aquele crente chato pregar para você. Aquele crente que era inconveniente pregar para você. E que ele chegava para você e falava assim, cara, eu estou precisando falar de Jesus para você. Você fala assim, cara, eu não quero ser crente. Ele fala, Jesus te ama. E a carne tua, pelo menos a minha era assim, gritava. Eu chegava a ficar com raiva. Eu tinha um funcionário meu que eu falava assim, cara, você para de falar de Jesus para mim, eu te mando embora. Se você quer me mandar embora, pode mandar. Mas Deus mandou falar de Jesus para você e acabou, eu vou falar. Acabou. Ele era corajoso assim, sabe? Mas eu fechava a cara e ficava bravo com ele, mas no fundo, ele estava começando, o Espírito Santo estava começando a pegar o selo, preparando a carta. Porque quando ele falava Jesus te ama, na boca dele podia ser mais uma palavra. Mas quando aquilo entrava no meu ouvido, começava a fazer um negócio dentro de mim. Quem está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu já passei por uma experiência dessa. Eu peguei uma van em Caraí. Aí quando chegou o General Peixoto, que virou assim para no final, na Brão, o rapaz chegou na janela e o motorista falou assim, Jesus te ama. Ele ficou assim, impactado, e ele parou, ele buscou para sair, foi por muita segurança dele andar da lembrança até a São. Porque aquilo ali impactou de uma tal forma que ele falou como ele precisava disso. Ele ficou assim, não sei explicar como. Porque a palavra é viva, a palavra tem poder. Ele falou como eu precisava ouvir isso pro outro. Então nós, quando a gente começa a falar de Jesus para as pessoas, irmãos, não são as tuas palavras, a palavra é dele na tua boca. E é ele que garante, é ele que ensina, é ele que sela, está entendendo isso? E o mal nosso, que a gente diz, eu não sei evangelizar, eu não sei convencer, mas quem convence é o Espírito Santo. Hã? Aí. Não tem que ser de Jesus, não tem que ser agora. Irmãos, mergulha. Hoje eu estava conversando com uma pessoa no WhatsApp. Conversando com uma pessoa, eu fui impulsionado pelo Espírito Santo. Falei assim, olha, Deus está mandando você parar o carro ali agora e conversar com ele. O cara falou assim, como assim? Como assim? Como é que você sabe que eu estou angustiado agora? Como é que você sabe? Ele começou a colocar as carinhas de choro assim. Falei, para agora e ora ao Senhor. Com as tuas palavras. Deus tem que limpar teu coração agora. Gente, ele estava querendo pegar o carro e jogar no poste. Eu fui impulsionado pelo Espírito Santo para falar isso para ele. Agora imagine se eu chego e falo assim, será que é de Deus ou não é de Deus, hein? Eu não sei, não. Irmãos, mergulha. Deus usa a tua boca. Amém? Amém. Você vai ter uma experiência, você vai ser... Quando você, eu vou orar tanto por você essa semana. Sabe, se você tem medo de falar, sua boca vai falar sozinha. Irmão, como Deus te revelou isso? Eu não sei. Minha boca abriu sozinha, minha voz saiu sozinha, eu não sei. Porque, assim, desculpa a sinceridade, parece que Deus fez uma burrice em usar a gente. Cara, ele podia ter usado o anjo, ele podia ter usado tanta gente e resolveu usar a gente. E parece que tem gente tão melhor que a gente, não é? Parece que Deus tinha tanta gente melhor que a gente quando escolheu a gente, ele escolheu a gente. Quando você entrega, as pessoas ainda não recebem. Às vezes tem que ir profeta de fora para confirmar aquilo que você... Mas aí você está desobrigado. As pessoas aí que entristecem. Não, mas aí você está errada. Aí o erro é teu. Sabe por quê? Porque, desculpa, nós não temos que tomar cuidado,
a gente não querer aprovação. O teu papel é liberar. Se vai receber, se não vai receber, se vai dar, se não vai dar, se vai ter resultado, se não vai ter resultado, o problema dele e de Deus. Mesma coisa, você está com uma enfermidade, eu vou orar por você. Meu papel é ter fé que você vai ser curado, mas quem cura é Deus. Deus não precisa ter fé. Quem tem que ter fé sou eu. Deus vai usar minha vida para curar você. Então, quem faz o que nessa história? Eu oro. Quem cura? Deus. Então, as coisas se encaixam. Está entendendo, irmão? Então, nós temos que entender qual é o teu papel. Meu papel é ter fé e pôr o pé no Jordão que ele abre. Quem abre? Deus. E às vezes a gente quer ser advogado de Deus. Deus não precisa de advogado. Às vezes a gente fica com medo de Deus não fazer. Não precisa ter medo. Às vezes tem medo de Deus não curar. Não precisa ter medo. Tem gente que Deus não quer curar. É bom. Às vezes você olha com uma pessoa, eu já olhei com uma pessoa que a pessoa morreu. Não é? Você quer dizer oração nessa noite? Não, obrigado. Eu ia pedir, mas olha, depois desse dia. O Senhor falou para ele que ia levar ele. Assim, meses antes. E Pode falar. ele sempre falava, eu vou morrer. Ele é especial, mas ele sempre falava, eu vou morrer. E o Senhor levou. E eu, quando eu fiquei no hospital de 19 dias, eu estava na leucemia, e eu estava com uma confiança muito grande que o Senhor ia por aí. Mas o Senhor tinha falado de Deus. E eu fiquei assim, muito mal. E o Senhor não me fez oração. Eu já ia falar. E era para bom. Deus é dono de tudo, Ele é o dono da vida. É que nós não nascemos para entender a morte. O chip da morte não está na nossa cabeça. Isso. Então a gente entrega na soberania de Deus e fala, Deus, um dia eu entendo esse negócio. Por enquanto, só me consola para eu continuar vivendo. Esse é o nosso pedido. Bom, nós vamos falar sobre o penhor do Espírito. Deixa eu abrir um parênteses só com relação a essa questão da oração. Quando eu oro por alguém, seja cura, trabalho, a gente sabe que eu sou soberania de Deus, mas é a minha fé ou a fé de quem está recebendo essa oração? Olha, é uma boa pergunta. Porque assim, eu creio que vontade de Deus também. tem a vontade de Deus, tem a sua fé e tem a vontade tem a fé da pessoa. Porque às vezes, assim, eu creio assim, é uma junção. Eu já orei por pessoas que eu sabia que se aquela pessoa fosse curada, agora eu não seria de Deus. Eu já senti que Deus queria curar aquela pessoa, mas eu sabia que aquela pessoa, se Deus curasse, ia para o boteco. Sabe aquela coisa, você está orando, mas você sente. Então, por mais fé que eu tinha, eu senti que Deus não ia curar aquela pessoa. Então, assim, eu prefiro... Não tem uma resposta. Não tem uma resposta. Eu prefiro fazer minha parte. Eu vou me encher de fé e deixar Deus resolver essa história. Sabe? Porque às vezes a pessoa não tem fé, mas não tem maldade. E se Deus curar, vai dar glórias ao Senhor. Entendeu? Agora, tem gente, porque... E tem momentos também que não cabe orar. Momentos que às vezes Deus fala para você não orar. Isso é difícil, mas tem momentos que Deus fala. Porque tem o Salmo 81, 11. Salmo 81, 11. Deixei-os andar na teimosia do vosso coração, siga seus próprios conselhos. Então o teimoso, Deus dá linha. Sabe um peixe grande que Deus deixa aí? Chega uma hora que Deus puxa. Então, irmãos, não seja advogado de Deus. Não ponha a tua mão onde Deus está pondo a dele. Distância e hora. Geralmente, quando é família, principalmente, a gente tende a teimar. Teimar, A gente está vendo a pessoa se enveredar por um caminho, se atolar em lama e dar teimoso, mas você não orar por aquilo é difícil. Por isso, assim, ora, só se Deus falar para você não orar. Mas ora. E às vezes Deus pode falar, para de orar, que eu estou agindo. E vou agir.
Eu prefiro crer no seguinte: Deus tem propósito com tudo e Deus, no momento certo, vai. Assim, tem um dos versículos que nós vamos ler hoje. Eu não sei se tem um vídeo. Esse vídeo ele estava no YouTube, tiraram do YouTube. É a Associação Brasileira de Criacionismo. São cientistas crentes que são feras, assim. E tem a Associação Brasileira de Criacionismo. Eu tenho esse vídeo, eu vou dar um jeito de passar para vocês. Chama O Caminho do Salmão. Alguém já viu esse vídeo? É a coisa mais linda. Passou inclusive no Fantástico esse vídeo. Então o que acontece? Tinha um tanque redondo assim, de uma criação de salmão, e tinha um ralo no meio. Então a água, que é cheia de água, então tinha um monte de salmão pequeno. Um monte de salmãozinho pequeno. Num belo dia, apareceu um salmão desse tamanho. O cara falou assim: como é que você cresceu desse tamanho para desse tamanho de um dia para o outro? É uma coisa errada aqui. Ele ficou assustado. Aí quando ele viu aqui, era um ralo, que quando chovia, tudo, a água vinha por esse ralo e caía no esgoto. Ele viu que aqui tinha uma rede, aquelas redes verdes, rede verde que coloca na janela, e aquela rede estava rasgada. E ele pegou, entrou aqui dentro e foi andando. Quando ele olhou aqui, tinha pelo menos uns 15 salmões aqui dentro, enorme. E ele deu um jeito, pegou aqueles salmões e trouxe para cá. E aí, o que acontece? O salmão, eu vou usar a minha linguagem, tá? Talvez eu fale alguma besteira. Mas o salmão é o animal que tem o faro, não sei se esse é o nome embaixo da água, maior que tem. Então, quando ele é lançado, ele é vendido, é lançado no mar, ele volta para o lugar que ele criou, foi criado. E esse salmão grandão, ele foi lançado, moço, no vídeo aparece, mais de 3 mil quilômetros longe do tanque. E ele voltou para o lugar que ele foi, não só ele, mas muitos. E aí eles foram pelo caminho que o salmão fez. Ele passou por esgoto, por pedra, porque ele detectou essa água que ele foi criado e ele voltou para o lugar de origem. E o teor desse vídeo é o seguinte: que chega um momento na vida que a criatura se volta ao Criador. Eita! Bebe, fuma, usa cocaína, faz o que for. Mas chega um momento que todo o joelho se dobra. Que a criatura pega o caminho de volta. Pode estar longe, mas ele começa a nadar de volta e volta ao lugar de origem. É lindo esse vídeo. Eu vou fazer esse vídeo. Esse vídeo acho que está até aqui nesse computador. Mas eu vou fazer esse vídeo chegar na mão de vocês. Foi. Eu passei lá eu passei esse vídeo na igreja e eu passei esse vídeo no presídio. Foi a coisa mais linda. Então, então é isso. Chega uma hora que assim, a criatura se volta ao Criador. Amém? Todo o joelho se dobra. Em nome de Jesus. É que a gente quer que seja rápido, né? Alguém já foi abastecer um carro? Quando abasteceu o carro, descobriu que esqueceu a carteira? Já? Já aconteceu isso, Hélio? O que você fez? Você deixou o relógio lá? Deixei o celular. Aí você foi lá, pegou o dinheiro e voltou. Pois é. Alguém já foi jantar no restaurante e descobriu que estava... Depois que comeu, esqueceu, descobriu que estava sem dinheiro? Alguém passou por isso? Faço isso quando eu tô com a minha esposa. Para lá pagar, né? Mas o que aconteceu com o Hélio? O Hélio foi abastecer o carro e descobriu que estava sem dinheiro. Perdão, tinha esquecido a carteira. Aí ele deixou o celular dele. O celular dele foi o penhor. Foi a garantia. Se ele não voltasse,
o celular dele ia embora. Ia pagar a conta. Pois bem. Uma das coisas mais lindas que existe é que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Glória a Deus. O Espírito Santo falou, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vos enviarei o Consolador. E a Bíblia fala que o Espírito Santo é o penhor. É como se ele falasse assim, ó, tô indo, vou voltar. E ó, para você saber que eu vou voltar, eu vou deixar o meu Espírito dentro de você. Ó. Ninguém ia deixar o Espírito dele dentro de mim se ele não fosse voltar. Você sabe da história do lenço dobrado? Quem sabe dessa história? Quem não sabe do que eu estou falando? Acha aí no versículo B. E deixou, o lenço dobrado estava ao lado. Coloca isso mesmo. O lenço dobrado estava ao lado. Coloca no Google, salva a gente essas horas. Jesus estava. José de Arimateia. Tinha José de Arimateia. Olha eu dando volta na matéria, mas você está sendo edificado, amém? Amém. E Nicodemos. Pensa num cara muito rico, pensa num cara muito sábio. Então, vamos colocar, pensa que José de Arimateia fosse o Bill Gates e o Nicodemos fosse o Dalai Lama. Todo mundo, né? José de Arimateia, Bill Gates, Nicodemos e o Dalai Lama. Eram dois discípulos enrustidos. Acontece que quando Jesus, ele pega, o corpo dele está na cruz. O que acontece? O Zé, amigo meu Zé, o Zé chama o Nico e fala assim, ô Nico, nós não vamos deixar o corpo de Cristo lá não. Nós vamos lá buscar esse corpo. Tem que falar com Pilatos. Fala você, tem imposto de renda maior que o meu. E aí foi lá, o José de Arimateia pediu o corpo de Cristo. Nicodemos preparou o pano, preparou o perfume. José de Arimateia foi pedir. E José de Arimateia, ele tinha um túmulo. Era um túmulo cavado numa pedra. Como que era? Imagina uma rocha sólida. Uma rocha sólida. E que a pessoa cavava aqui dentro. Cavava. Assim era o túmulo de Jesus. E aí colocaram ele num túmulo e rolaram a pedra. Bom, Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou naquela caverna, Jesus ressuscitou, eles entraram. Quando eles entraram, eles chegaram e encontraram um lençol e encontraram um lenço dobrado. O que isso quer dizer? O costume judeu era o seguinte. O costume judeu é que se você está num restaurante, você está jantando no restaurante, e se você vai ao banheiro, e vai continuar comendo, você dobra o guardanapo e deixa do lado do prato. Então você pode ficar com só um restinho de comida. O garçom vai lá e vê aqui, ó, vê o lenço, o dobrado do lado do prato. O que ele faz? Ele não tira seu prato. Você está dizendo para ele o quê? Eu vou no banheiro e já volto. E quando Jesus morreu, ele deixou o lençol e ele deixou o lenço dobrado do lado. Esse negócio do lenço dobrado era um costume. Era o costume do povo judeu. Então, para nós, isso brasileiro, a gente... Ainda é hoje. Eu não sei. Achou? João 27, 20, versículo 7. João 20, versículo 6 e 7. Que dá quando... Dá para ler aí? Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lençol que tivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou o outro também, mas essa versão não fala. Estava dobrado, né?
está dobrado, mas na internet eu achei que fala que estava dobrado e fala do costume. O lenço dobrado. Então só um costume judeu que o lenço era dobrado, estava dobrado. Então o que isso quer dizer? Que quando eles chegaram lá e viram aquele lenço dobrado, era uma dica, que assim, ó, ele deixou um recado pra gente. Qual era o recado? Ele vai voltar. Então, além desse recado físico, ele deixou um espiritual. Qual é o espiritual? É o celular do Hélio. O celular do Hélio dizia o quê pro frentista? Cara, se esse cara não voltar, eu tô no lucro. Por quê? Porque o celular dele vale mais do que ele gastou aqui. Então, o Espírito Santo é o penhor do nosso espírito. Quem está na fila aí, o próximo é o Anderson. Vamos a 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, 5:5. E depois nós vamos 2 Coríntios, também 1:22. Então, o penhor é a garantia. É a garantia. Da volta de Jesus. É a garantia. 2. Da herança. Da vida eterna. É a garantia. 3. De novos céus e nova terra. Apocalipse 21, assim. Esse aqui diz: Deus, a promessa, Deus habitará no meio do seu povo. Novamente. Copie isso aqui. Já Anderson, você vê? Nós estamos falando sobre por que o Espírito Santo está na nossa vida. Uma das coisas mais lindas é isso. O lenço dobrado foi um sinal físico. O Espírito Santo é um sinal espiritual. Ele vai voltar. Deus envia Jesus. Jesus envia o Espírito Santo. O Espírito Santo envia a gente. Deus morava. Deus ele agia no Velho Testamento aqui na Terra. Durante 33 anos, o Filho agiu aqui na Terra. E agora quem age aqui na Terra é o Espírito Santo. Só que, já falamos sobre isso. Nenhum Espírito tem legalidade na Terra sem usar um corpo. Nem o Espírito mal, nem o Espírito bom. Então, nós tornamos, o Espírito Santo precisa usar a gente na Terra. Porque Gênesis, já dei essa aula aqui, Gênesis diz que o domínio da Terra está na mão do homem. Isso eu não estou dizendo que nós somos melhores que Deus, nem que Deus precisa pedir autorização para a gente, porque nós somos... Não. É apenas que o Espírito Santo resolveu usar a gente. Como eu disse, parece que foi um erro de Deus. Irmãos, eu não sei como você se sente, mas Deus tem muito mais fé na gente do que a gente tem fé nele. Deus aposta as fichas dele na gente. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu acho que assim, a gente está vivendo o nosso dia a dia, não é? Tem um estádio, como se fosse um estádio lotado, assim. E Deus torcendo, vai filho, vai! Vai filho, eu estou contigo! De repente a gente recua e os anjos,
tinha tanta vitória para dar para ele? Por que ele andou no possível dele e não no mesmo impossível? Gente, quem é movido pelo Espírito, ele anda no dinamismo, ele anda, ele vive o céu na terra. Irmãos, assim, a gente precisa virar uma chave na nossa vida.